Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: longe de Deus, buscamos preencher o vazio com desejos, mas nada disso nos satisfaz. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós vivemos longe de Deus, tudo que nós sabemos é buscar o prazer e os nossos interesses. É por isso que nós sempre estamos comendo alguma coisa, buscando alguma coisa ou esperando alguma coisa. É por isso que existe a ansiedade dentro de nós e isso domina os meus pensamentos. É por isso que nós temos a necessidade de no final de semana tomar alguma coisa. E quem sabe durante a semana, todos os dias, também fazer assim. É por isso que algumas pessoas elas fumam. É por isso que algumas pessoas elas consomem pornografia todos os dias. Porque nada nos satisfaz. E eu como, bebo, fumo e daqui um pouco eu tenho que fazer tudo isso de novo. São coisas que se repetem, são ciclos. Mas dentro de mim existe um sentimento de vazio, uma solidão que ela não passa mesmo na companhia de pessoas. E ainda que eu faça tudo isso, a minha mente se distrai, mas o meu coração sabe que existe alguma coisa que está errado. E tudo isso que nós sentimos é a falta de Deus, porque quando o Senhor ele está conosco, os nossos sentimentos eles mudam, a nossa mente ela muda, o nosso coração ele se tranquiliza. Aquela dependência emocional, aquela necessidade de provar alguma coisa para alguém, ela já não existe mais. Aquele sentimento de espera, como se alguém precisasse chegar para trazer razão à minha vida, para que a minha vida pudesse começar e aquela dor e aquele sofrimento pudesse passar, isso deixa de existir também. Se a gente vai lá em 2 Pedro 2, versículo 13 a 15 e 18, a palavra do Senhor ela diz assim: quando se reúnem com vocês, são uma vergonha e um escândalo, divertindo-se o tempo todo com seus modos enganosos. Não podem ver uma mulher sem a desejarem, e o seu apetite pelo pecado nunca fica satisfeito. Enganam as pessoas fracas e só pensam em ganhar dinheiro. Eles estão embaixo da maldição de Deus. Andam perdidos porque se desviaram do caminho certo. E eles dizem coisas orgulhosas e loucas, e com os seus desejos impuros e imorais, enganam as pessoas que estão quase escapando daqueles que vivem no erro. Então Pedro, o apóstolo, ele está escrevendo uma carta aos cristãos, dando exortações, pareceres, orientações, ensinando como é a vida verdadeira, porque fica claro que tem pessoas que são mais aptas a poder falar, mas nem por isso aquilo que elas falam é a verdade. E se eu não conheço a palavra, eu não conheço a verdade. E aquelas pessoas elas podem enganar. Para você entender o contexto, eles costumavam se reunir. Então eles faziam reuniões. E o que seriam essas reuniões? Seriam como se fosse a igreja, mas a igreja primitiva, mas não tem nada a ver com os nossos cultos de hoje. Porque eles faziam refeições nesses lugares, eles partilhavam pão, eles oravam, eles louvavam, eles trocavam experiências. Então era um momento de encontro, um momento de partilha, um momento festivo. Porém, no meio dessas festas apareciam pessoas lá, que estavam indo lá por outras razões. Será que isso acontece dentro da igreja? Quantos vão lá para buscar Jesus? Quantos vão na igreja para buscar a bênção? Quantos vão na igreja para buscar alguém?
O que Deus define de falso é tudo aquilo que não está indo lá para buscar o Senhor, para adorar o Senhor, para reconhecer o Senhor, porque dependem do Senhor, mas estão indo lá buscar seus próprios interesses. Quando eu busco o Senhor, Deus não vai dar nada desse mundo para mim. Eu não estou indo lá pedir nada desse mundo. É assim que eu sei se eu estou buscando o Senhor. Eu só quero estar na presença dEle, eu não quero nada desse mundo. Eu não quero nada. Sua graça e sua presença me basta. Agora, se você frequenta a igreja por outras intenções, porque está doente, eu queria a cura, porque eu queria alguém, porque eu queria que Deus abrisse as portas para mim prosperar financeiramente, porque... Cara, vamos... Esse não é o caminho. Esse caminho não te leva a lugar nenhum. Normalmente, quem dá essas coisas é o diabo. O diabo vai ver que você quer muito uma coisa, que você está disposto a fazer qualquer coisa por isso. E aí ele começa a te dar coisas. Depois ele vai lá e tira tudo e te coloca numa situação pior. Quando se reúnem com vocês, são uma vergonha e um escândalo, se divertindo o tempo todo com seus modos enganosos. Então aqui ficou claro que no meio dessas reuniões apareciam pessoas. Quando se reúnem com vocês, são uma vergonha e um escândalo. Por que essas pessoas? Porque dentro do comportamento dela tinha alguma coisa que era diferente do comportamento daquelas pessoas. E o que essas pessoas elas ficavam fazendo? Se divertindo o tempo todo. Entende o problema da brincadeirinha o tempo todo? Tem lugar para brincar e tem lugar que não é para brincar. Tem lugar que é para ficar falando essas besteiras, tem lugar que não é. Para tudo nessa vida existe um momento. Tem momento que não tem problema nenhum. Mas o tempo todo fazer isso, o tempo todo tentar tirar o foco, o tempo todo tentar desviar, o tempo todo alfinetar, o tempo todo julgar, o tempo todo condenar, o tempo todo reclamar, sabe? Então esse é o escândalo para eles, porque lá naquele lugar onde se deveria ter respeito pelo Senhor, essas pessoas elas estavam fazendo o quê? Brincadeiras. E eu não posso brincar o tempo inteiro. E eu tenho aprendido cada vez mais com as coisas que acontecem e com os testemunhos que nós recebemos, que pessoas que sempre brincam, elas têm tendências a depois de um tempo a virem ceifar com a própria vida. Na verdade, esse estado de brincar, de parecer que está sempre bem, é para esconder a tristeza que está dentro dele. Então ele tira o foco dele para colocar o foco em outra coisa, porque ele tem medo que as pessoas percebam o que existe dentro dele, e não é nada bom. Então, eu posso olhar o comportamento das pessoas e tentar entender o que está acontecendo, ou simplesmente ficar ali rindo com elas. Ai, que engraçado, ai, que divertido, ai, que história é isso. E daqui um pouco nós estamos aumentando as nossas histórias para parecer tão interessantes quanto essas histórias dessas pessoas que só ficam brincando. Nós não estamos aqui para brincar. A palavra de Deus não é lugar de brincadeira, a presença do Senhor não é lugar de brincadeira. Isso eu não estou dizendo, olha, não possa ser quinta série na sua vida, você pode, mas só ser, tem alguma coisa de errado com você. Se divertindo o tempo todo com os seus modos enganosos. Então, às vezes, porque uma pessoa está rindo com você, está se divertindo, parece que ele é uma pessoa legal. Às vezes eu vejo pessoas que são engraçadíssimas. Nossa, você fica ali rindo e coisa, e conta piada, e faz isso e aquilo. Cara, mas será que é só isso? Será que essa pessoa, ela conhece o Senhor? Será que eu não deveria ter puxado o assunto e ter oferecido Jesus para essa pessoa? Porque normalmente esse tipo de comportamento cabe em alguns lugares, mas o tempo todo ser engraçado, tem alguma coisa que está errado. Não podem ver uma mulher sem a desejarem. Então, vamos no contexto. É como se você estivesse lá dentro da igreja, só passando o radar lá dentro, ó. Zoinho, opa, ó, bundinha daquela, roupinha daquela, coisinha daquela. Só isso, só sabe desejar os outros. E eu vou falar por mim. No passado, era exatamente desse jeito que eu vivia. Eu olhava as pessoas e a primeira coisa que eu pensava é se eu teria um relacionamento íntimo ou não teria. E era só isso. Só e nada além disso. Hoje em dia, graças a Deus,
a minha mente ela já pensa diferente, ela já não tem mais esse instinto. Hoje eu tento enxergar onde eu posso colocar Jesus. Não amar aquelas pessoas dentro do amor que eu conhecia, mas amar através da ótica de Deus. Então nós não rejeitamos ninguém. Independente da aparência do corpo, não é essa a nossa intenção. Nós não estamos buscando relações humanas, nós não estamos buscando aquilo que agrada ao coração, nós estamos buscando almas para o Senhor, nós estamos colhendo os campos que estão verdes. Porque tudo que existe nesse mundo é alucinação. As pessoas elas não sabem o que fazem, elas não têm o conhecimento, como nós falamos ontem. Elas estão na grande maioria perdida, tentando encontrar alguém que parece que saiba. E quando a pessoa tem dinheiro, parece que ela encontrou sucesso. Se a gente for olhar a base dos influenciadores, das pessoas, elas estão só ali ostentando alguma coisa e tentando vender alguma coisa para você que não tem nada para poder pagar aquele luxo. Então, isso que hoje domina a nossa cabeça, essa visão sexual de todas as coisas, ela passa, ela deixa de existir. Isso já não tem mais a mesma importância e o mesmo significado que tinha no passado. E o seu apetite pelo pecado nunca fica satisfeito. Olha o negócio da frase, nunca fica satisfeito. Longe de Deus, nós nunca ficamos satisfeitos. Você vai comer até o seu corpo não caber mais dentro das roupas que você usava. Você vai beber até vomitar. Vai usar droga até se tornar dependente. Vai fumar até os teus dentes ficarem amarelos. E você vai fazer algo até você se adoecer. E é assim que nós somos. Nós não encontramos um limite. Sabe por quê? Porque quem tem limite é município, né? A gente é da brincadeira, né? Adianta? Você acha que uma pessoa que justifica isso é uma pessoa que está no caminho ou ela está desviada? Eu preciso ter um ponto de satisfação. Eu preciso entender que aqui basta. Passou disso é gula. Passou disso é ganância. Passou disso é orgulho. Passou disso não vai trazer nada de bom. É só desgraça e destruição. Então olha como Pedro... ele conseguiu distinguir um cristão de um não cristão, um mestre de um falso mestre, só pela forma que essas pessoas se comportavam. Porque na presença do Espírito Santo, quem conhece a palavra de Deus se porta da mesma maneira. Porque é Deus quem nos educou. Você já percebeu que tem filhos de pessoas que eles são mais educados do que outras? Porque certos pais colocam limites. Você olha a criança, ela é uma belezinha. Ela senta, ela respeita, ela come, ela faz tudo direitinho. Tudo tem um horário, tem uma regra. Agora, aqueles pais que querem deixar o filho fazer tudo, e a Bíblia fala, castiga o seu filho com a vara enquanto é pequeno, para ele perceber quem é a tua autoridade. Se não, você olha essas crianças, elas estão tocando terror, parece um diabo para um lado, um diabo... Eu, sinceramente, eu não sei como é que convive dentro de uma casa com esse clima inteiro, não é um lugar bom. Então, ou a gente coloca a regra, ou coloca um lugar, e você sendo pai, seja pai, tá? Você não é filho, você é pai agora. Você sendo mãe, seja mãe, imponha limites. A tua palavra é o que vale. Você tá entendendo? E não é ficar dando presentes, é dar presente se merecer e olha lá quando, tá? Porque nesse mundo onde tudo se quer, nada se tem. E aí essas crianças vão ser o quê? Quando vai fazer uma entrevista de emprego, tem que ir com o pai e com a mãe junto, porque não consegue pegar um ônibus, não consegue chamar um Uber, não consegue fazer nada. Então a gente tá criando umas pessoas que elas têm, sabe, uma limitação tão grande que daqui um pouco, se deixar ela sozinha, é como se fosse um passarinho que eu tiro do ninho e não aprende nada com a mãe. Esse passarinho, se eu começo a dar alimento para ele, depois eu solto na natureza, ele morre, não consegue viver. Então as dificuldades, elas fazem parte da vida, os limites, elas nos indicam, aqui é bom, isso é ruim, e eu preciso de Jesus para mim ter valores para ensinar para essas pessoas. Enganam as pessoas fracas e só pensam em ganhar dinheiro. Então olha como ele está dando um conjunto de características. São pessoas brincalhonas, pessoas que só vivem buscando pessoas e relacionamentos, só ficam pensando em ganhar dinheiro e enganar os outros. Enganam pessoas fracas, mulheres fracas, pessoas que estão ali
Ah, eu vim aqui buscar um marido, vai encontrar o divertido. Ah, mas vai ser o divertido. E aí o divertido vai dar uma cocaína, o divertido vai dar uma balinha, o divertido vai levar você a fazer as coisas, e a hora que vê o divertido, viciou você em alguma coisa. E é assim. Ou nós trazemos Jesus para dentro, ou o diabo leva tudo que ele tem para dentro de você. E aí, o que você vai querer? Quer dinheiro? Quer alguém legal? O que você quer? Eles estão debaixo da maldição de Deus. Então você imagina, você foi da igreja, você estava dentro de uma reunião, conheceu um cara lá espetacular. Nossa, pensa num cara alto astral, bacana, uma energia boa. Eu gosto de gente que tem energia. Uma energia boa. Ei, rapaz, levou lá, converseiro, não sei o quê. Pensa num cara porreta. E aí, é de Deus o cara, porque você conheceu dentro da igreja? Pedro estava naquele lugar e essas pessoas estavam junto dele. Então, se você não aprender a olhar o comportamento das pessoas, as palavras das pessoas e o que elas fazem, não adianta. Você levou para casa um cara que estava com a maldição de Deus. Ai, que beleza. O que você acha que vai acontecer na vida? Vai parar de ir da igreja, vai se desviar e vai virar pior do que estava antes. Andam perdidos, porque se desviaram do caminho certo. Então, se eu tô dentro do lugar onde era para mim me encontrar perdido lá dentro e tentando corromper aquelas pessoas, é porque realmente eu tô perdido. É porque realmente eu me desviei do caminho certo. É porque realmente eu não sei o que eu faço. Não sei o que eu faço. Simples assim, eu não sei o que eu faço. Eles dizem coisas orgulhosas e loucas e com os seus desejos impuros e imorais enganam as pessoas que estão escapando daqueles que vivem no erro. Então olha como essas pessoas elas corrompem as outras pessoas. Elas não conseguem reconhecer. Quando eu uso o orgulho é o contrário da humildade. Se eu sou orgulhoso, eu não reconheço que eu sou pecador, eu não reconheço que eu sou dependente de Deus, eu não reconheço que o Senhor é o meu pastor. Eu acho que o meu pastor sou eu, e que o dinheiro é aquilo que me salva, e que as pessoas é o amor, e que as coisas são aquilo que Deus é. Isso é o orgulho. E loucas com os seus desejos impuros. Aqui dentro da loucura ou dentro da alucinação cabe tudo. É gente que alucina, é gente que coloca a culpa nas outras pessoas, é gente que faz fofoca, é gente que inventa histórias, é gente que mente, é gente que engana e com seus desejos impuros e imorais. Agora, olha uma coisa interessante, eles não olham as pessoas como pessoas, eles olham as pessoas como um objeto, aonde eles vão alcançar o meio, que é o prazer pessoal e a satisfação. Então essa pessoa ela vai usar a outra enquanto for interessante, enquanto essa pessoa ela for útil. Porque a partir do momento que essa pessoa fala não, a partir do momento que essa pessoa não fizer o que ela quer, ela vai ser descartada. Só que aqui também nós temos que ter um contexto das coisas. Não é porque alguém descartou que é por causa disso, porque eu preciso olhar se eu não tenho culpa. Porque às vezes as pessoas elas cansam do nosso comportamento. Então, aqui nós não estamos primeiro procurando o comportamento dos outros. Eu primeiro procurei o meu comportamento, primeiro eu li a palavra, eu vi se eu sou essas pessoas ou não, porque Deus ele fala, tira a trave que está no teu olho antes de querer tirar a trave que está no olho do teu irmão. Converte-se a si mesmo antes de querer ajudar outras pessoas a se converterem. Tá? Então, a gente sempre precisa colocar ressalvas. E olha que coisa interessante. E quem que eles estão tentando enganar? As pessoas que estão escapando daqueles que vivem no erro. Então são pessoas que estão tentando se converter, que essas pessoas se aproximam fazendo de irmãozinho ou irmãzinha da igreja para desviar essas pessoas do caminho. Então as histórias gatilham essas pessoas, aquilo que elas falam gatilham, elas diminuem o evangelho, dizendo que não tem mal, que não é assim. Ah, mas não pode beber, eu bebo e não sei o que, mas não pode fazer. Tudo você pode fazer. Só que se é algo que vai fazer você perder o controle, para que você vai fazer? Para que eu vou escutar uma música que faz eu ter vontade de usar droga? Para que eu vou ficar buscando em um lugar que faz vontade de eu procurar pornografia? Para que eu vou ficar estimulando coisas que eu sei que aquilo não me faz bem e eu vou me sentir mal? Para que eu vou dar azar? Para que eu não vou continuar nisso? Eu não vou. Então eu tenho que começar a ser esperto, eu tenho que começar a sair de perto, sai de grupo de WhatsApp, sai de coisa, deixa de seguir, deixa de ver, desativa a rede social um tempo se for o caso, sabe, se purifica os teus pensamentos, purifica as tuas ideias, porque
Olha como Pedro está alertando. No meio de nós tem gente que não são de nós. Se vocês não sabem ver os comportamentos, vocês vão ser enganados. Se a gente continua lendo 2 Pedro 2, versículo 19 a 21. Prometem liberdade às pessoas, mas eles mesmos são escravos de hábitos imorais, pois cada pessoa é escrava daquilo que o domina. Portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que escaparam da imoralidade do mundo, mas depois foram agarrados e dominados por elas, ficam no fim em pior situação do que no começo, pois teria sido muito melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo do que depois de o conhecerem, voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. Então Pedro, ele continua exortando a igreja, e a exortação é uma explicação segundo a sabedoria de Deus, ao qual o nosso comportamento não é correto aos ensinamentos do Senhor. Então, às vezes, quando nós estamos conversando, nós vamos pegando versículos da Bíblia e demonstrando para a pessoa que aquilo não é certo, que esse comportamento Deus reprova, que a fé verdadeira não vem desse jeito, e isso só traz desgraça e maldição para a nossa vida. Então, olha como essas pessoas, elas têm uma promessa. Prometem liberdade às pessoas. Quando alguém vier falar sobre liberdade, lembra sempre de uma coisa: Espírito Santo. A palavra fala que aonde o Espírito está, ali tem liberdade. Então, se o Espírito Santo está comigo, eu tenho a liberdade de não fumar porque eu não sinto vontade. Eu tenho a liberdade de não beber porque eu não sinto vontade. Eu tenho a liberdade de não cair nos erros do passado porque eu não sinto vontade. Porque aquele vazio já não existe mais. A satisfação, ela está dentro de mim. Então as coisas que me atentavam já não atentam mais. Porém, essas pessoas, elas falam de liberdade, mas elas não vivem a liberdade. Mas eles mesmos são escravos de hábitos imorais. O que prova que eu me converti? Porque os meus hábitos mudaram, os meus sentimentos mudaram, os meus desejos mudaram. Antes eu esperava, hoje eu sei que já chegou. Antes eu buscava nas pessoas as coisas, hoje eu busco em Deus. Então essas pessoas que estavam lá tentando corromper outras pessoas, elas tinham vícios. Elas eram escravos. Aquilo que ela falava era mentira, era ilusão, alucinação. Então eu consigo saber se uma pessoa está mentindo para mim? Claro. Só você olhar se quem está anunciando a mensagem está condizente com a mensagem. Tem algum descontrole emocional? Tem alguma coisa? Tem algum vício? Tem algum hábito? Ele se parece com alguma coisa do mundo? Vê quem você está seguindo. Vê se a pessoa que você segue se parece mais com Jesus ou se parece com alguém do mundo, algum influenciador que não conhece a Deus. Vê se as coisas que ela faz é as coisas do mundo ou é as coisas de Deus. Eu tenho que começar a saber distinguir, a separar o joio do trigo, uma coisa da outra. Senão, não adianta. Pois cada pessoa é escrava daquilo que a domina. O que você acha que você não pode viver sem? O que para você é o seu sonho, é inegociável? Você vai ser escrava disso. Então, sempre na hora de decidir entre Deus e o seu sonho, você vai decidir por isso e vai continuar sendo escravo, e isso vai continuar sendo uma brecha. Porque tudo aquilo que eu idealizo na minha cabeça, o diabo constrói uma coisa à minha volta e eu acho que eu estou recebendo de Deus. Só que a gente percebe Deus não é no conquistar, é no permanecer. Porque conquistar todo mundo conquista. Uma hora, cedo ou tarde, as coisas elas chegam. A questão é, elas permanecem na nossa vida? A questão não é ficar em primeiro, mas é permanecer em primeiro. Não é fazer 40 dias de quaresma, é permanecer o ano inteiro. Nós estamos no episódio 1405 e são gravados todos os dias pela manhã. Então a nossa quaresma de hoje tem 1405 dias. E aí? Eu vou me gabar por isso? Porque eu fiquei 40 dias acordando de manhã para ficar contando bolinha? E eu não estou desmerecendo você, porque se eu não conhecesse a Bíblia, eu ia achar que isso era verdade. E eu me tornei um chato por conhecer a palavra de Deus. Porque conhecer a Jesus no mundo de hoje é como se nós merecêssemos ser expulsos, ser excluídos. E é isso que as pessoas fazem. Nos excluem. Esse é o amor que eles oferecem. É a exclusão. Ah, mas isso não é o que eu aprendi. Saia daqui.
saia daqui. Não para tentar entender o que está motivando essa pessoa. Poxa, mas parece que ele só lê a Bíblia. Parece que tudo que ele faz, ele não pede dinheiro para ninguém, não pede nada. Não pede nada. Não, mas não presta. Por quê? Porque ele mexeu nisso. Quem será que está tentando te enganar? Quem será que está pedindo alguma coisa para você? Será que sou eu? Será que algum dia eu pedi alguma coisa para alguém? Será que algum dia eu coloquei o meu interesse? Ou tudo que eu faço parece que vai contra o que seria natural de viver a minha vida, de dormir um pouco mais, de fazer as coisas? Mas não, ainda assim existe uma ânsia de tentar ajudar, porque lá atrás, quando eu vivia na escuridão, quanto fez falta alguém que pudesse alcançar, alguém que pudesse estar no meio daqueles que não são, alguém que pudesse estar no meio das prostitutas, alguém que pudesse estar no meio dos drogados, dos cobradores de imposto, alguém que pudesse estar resgatando aqueles, porque a gente sabe que no céu tem mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que escaparam da imoralidade do mundo. Então olha que interessante o que ele vai dizer agora. Algumas pessoas, elas chegaram a conhecer Jesus. Elas sentiram Jesus, sentiram a presença do Espírito Santo, começaram a se converter, começaram a sentir satisfação, começaram a sentir a graça de Deus, a misericórdia de Deus, tiveram consciência sobre o pecado na vida delas. Então ela começou o processo de transição, de conversão, de arrependimento, de convencimento. Só que elas meio que pararam no meio do caminho porque acharam que, eu estou me convertendo porque eu quero voltar com a minha ex-mulher, eu estou me convertendo porque eu quero ser um bom pai, eu estou me convertendo porque eu quero trabalhar nisso, como se fosse uma campanha, um propósito, como se tivesse um começo e um fim. Olha o que ele vai falar sobre pessoas que fazem isso, onde começar e terminar uma coisa com um prazo. Mas depois foram agarrados e dominados por elas, e ficam no fim em pior situação do que no começo. Então, essas pessoas, elas escaparam da moralidade do mundo, mas depois elas foram agarradas e dominadas por ela, e ficaram em pior situação do que no começo. Então é como se eu conhecesse a Jesus e eu me desviasse do caminho. Então é sinal que eu não me converti, que eu não me convenci. E o que vai acontecer com essas pessoas? Elas vão ficar numa situação pior, pois teria sido muito melhor que elas nunca tivessem conhecido o caminho certo do que depois de o conhecerem, voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. Então entende uma coisa, só existe um caminho. Porém, se você chegar nesse caminho e olhar e falar, não é isso que eu quero, a tua vida ela vai se tornar pior do que era antes, tá? Então, lembra sempre de uma coisa, ou você se agarra ao evangelho como se fosse a única salvação que você tem, ou você vai experimentar coisas ainda piores. Então, se você fazia certos tipos de coisa que você já achava pesado, você vai fazer coisas piores. Deus ele fala na palavra que quando um espírito imundo sai de nós, ele sai vagando por aí. E quando ele volta, se ele vê aquela casa vazia, né, nós somos o templo, 7 outros espíritos ainda piores voltam para a vida dessa pessoa. Então olha como Deus não é uma brincadeira. Quando a gente expulsa o demônio e toma um lado, quando o demônio volta, porque nós rejeitamos a Deus de novo, ele volta retaliando. Ele fala, não quis mais me obedecer, vou te castigar, vem aqui. E aí a vida da pessoa começa mais ladeira abaixo ainda. Então nós temos que tomar muito cuidado da forma que nós nos relacionamos, a intenção que nós temos, as coisas que nós fazemos, o que as pessoas à nossa volta estão fazendo. Então a pessoa pode ser o seu pai, pode ser a sua mãe, pode ser o seu irmão, pode ser alguém do seu trabalho, pode ser o seu amigo. Se ele tiver esse tipo de comportamento, alguma coisa espiritual está acontecendo. E é fácil você identificar essas pessoas. Todas as fotos que elas tiram, ou elas estão fazendo chifrinho com a mão, ou estão mostrando a língua, ou tem uma cara meio de doidão. É sempre essa mania descolada. Hang loose, né? Tá sempre tirando foto desse jeito. Por quê? Porque elas não entendem, elas estão ali totalmente dominadas. Ninguém em sã consciência fica fazendo essas coisas. E a relação de mostrar a língua e de ficar brincando tá lá em Provérbios também.
dizendo que só um louco ficaria fazendo as coisas e depois falei, é brincadeira, é brincadeira. E a mesma questão de mostrar a língua. Então, nós vamos entendendo que esse mundo espiritual, ele está o tempo inteiro se manifestando e dizendo, olha, Deus não está aqui, Deus está aqui. Aonde não existe interesse pessoal, não tem ganância, não tem busca pelo dinheiro, não tem pessoas buscando relacionamentos, existe Jesus. Aonde existe o contrário, não existe. E está aqui, claro, palavra, ou você aprende com a palavra, só que essa palavra ela serve para quem? Para mim olhar para o meu comportamento e ver se eu não estou fazendo isso. Porque o evangelho é para mim, não é para os outros, é para mim. A evangelização vem quando o evangelho trabalhou em mim. Quando eu me arrependi, quando eu me ajoelhei, quando eu comecei a entender, poxa, mas será que isso é verdade? Por que eu fico fazendo isso? Ah, realmente, isso é a verdade. E tudo que está na palavra é a verdade. Amém? Longe de Deus, buscamos preencher o vazio com desejos, mas nada nos satisfaz. Que o Senhor, Ele possa nos perdoar de tudo aquilo que nós fizemos, de tudo aquilo que nós buscamos no mundo, de todo o egoísmo, de toda a inveja, de toda a mágoa, de toda a frustração, de tudo aquilo que nós cobiçamos das outras pessoas, de todo o mal que nós fizemos às pessoas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Cada vez que nós buscamos o Senhor por interesses pessoais, cada vez que Ele pediu para mim amar e eu não amei, cada vez que Ele pediu para mim perdoar e eu não perdoei, cada vez que o Senhor Ele esteve do meu lado e eu não dei bola para Sua presença, cada vez que eu busquei no mundo a solução que só estava em Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nos perdoa, Senhor, pois nós não sabemos o que fazemos. Dai-nos sabedoria. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.